Olá, tudo bem? Vamos falar então, dando continuidade ao segundo vídeo sobre o futuro do planeta Terra está em nossas mãos, que é do meu curso de licenciatura em Geografia e está supervisionado na modalidade híbrido, extensão. No primeiro vídeo, então, nós apresentamos sobre a origem do planeta Terra e o vídeo acabou em aproximadamente 350 milhões de anos. E agora então nós vamos ver, e acabou na era Paleozoica. Nós vamos ver a continuidade. Nós terminamos no final do período Devoniano. Lembrando então que a era Paleozoica, ela começou entre, nós vamos ver agora, são 300 milhões de anos a partir desse segundo vídeo, né? Ela teve os períodos Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Nós vamos falar então do período Carbonífero da Era Paleozoica, que durou aproximadamente 55 milhões de anos. O período Carbonífero então, é um período de tempo geológico, né, com essa duração de 55 milhões de anos. Ela sucedeu o Devoniano e precede o Permiano. É subdividido, né, em algumas classes conforme estratos rochosos encontrados na América do Norte. No início do Carbonífero, um aumento no nível dos oceanos, em geral, né, alagou muitas terras baixas, criando mares, litorâneos rasos, porém, o efeito se reverteu no mesmo período, há uns 303 milhões de anos. Né? A mudança no nível do mar causou considerável extinção da fauna marinha, principalmente entre crinoides, que são os lírios do mar, e os amonites. Gondwana, o supercontinente do hemisfério sul, passou a sofrer uma forte glaciação, ficou tudo com gelo, né? Coberto com uma espessa camada de gelo, enquanto as regiões equatoriais mantinham-se com um clima quente, úmido, o suficiente para o desenvolvimento de pântanos e florestas exuberantes. Ao longo do período, as massas de terra de todo o planeta se uniram para formar então o que a gente conhece pelo supercontinente da Pangeia. O continente único que resistiu até a era seguinte, né? E as montanhas erguiam-se conforme os continentes colidiam. Os mares eram povoados por peixes ósseos, uma variedade de tubarão, crinoides, braquiópodes, briosórios, amonites, gastrópodes, bivalves e recifes de coral também continuava abundante. Então a vida marinha ainda tinha bastante variedade. Em terra a vida já estava bem estabelecida. Tinha artrópodes diversificados rapidamente, né? Libélulas, milípedes, aracnídeos, vários dentre eles atingindo proporções gigantescas. Nós vamos ver, né, nos outros slides. Né? Isso era possível por causa da uma quantidade excessiva de oxigênio na atmosfera, 35% nessa época carbonífera contra os 21% na era dos dias atuais. Os primeiros répteis surgiam há 340 milhões de anos, porém os vertebrados terrestres dominantes eram os anfíbios, que haviam surgido na era devoniana antes, né? A partir dos peixes pulmonados. Eles estavam no topo da cadeia alimentar, estavam no topo, né? E predavam insetos e peixes. Alguns mediam vários metros de comprimento, embora já possuíssem patas e também podiam respirar o ar, ainda dependendo do meio aquático para se reproduzir. Tinham as florestas, né? Tinha a famosa árvore de escamas, né? Várias porções de floresta cobriam o terreno, árvores que chegavam a 40 metros de altura, florestas bem grandes, né? Predominavam as pteridófitas, lembram em biologia, né? Plantas que não se reproduzem por semente, mas por esporos. Havia licófitas, esfenófitas, fetos arbóreos e samambaias. Tinha muita samambaia, né? No final do Carbonífero surgem as primeiras plantas com sementes, como as pteridospermas, as samambaias com sementes. Coníferas que produzem cones, a exemplo dos pinheiros. As ginkgófitas, da família da ginkgo, né? Ginkgo biloba, e as cicadófitas, atualmente muito apreciadas para a ornamentação. Quando o clima se tornou mais frio e seco, deu uma mudança, né? No entanto, as florestas tropicais se fragmentaram e ficaram restritas a apenas algumas regiões. Sua diversidade é ruim para falar essa palavra, também diminuiu
resultando em uma paisagem dominada por fetos e plantas mais baixas. A decomposição da abundante matéria vegetal ao longo de milhares de anos deu origem aos depósitos de carvão mineral, que hoje são extraídos pela indústria. Milhões, né? O nome carbonífero, inclusive, deve-se à grande quantidade de carvão encontrado em rochas da Inglaterra que datam dessa época. O colapso das florestas tropicais atingiu principalmente os anfíbios, restritos aos ambientes úmidos, enquanto isso os répteis desenvolviam importantes adaptações para sobreviver em condições mais áridas. Pele coberta de escamas que protegia contra a desidratação e o ovo amniótico, dotado de uma casca protetora rígida e reservas alimentares que nutriam o embrião até o seu nascimento. Este foi a maior inovação evolutiva, né? Essa foi a maior evolução do carbonífero. Né? E perto de terminar já contava com vários grupos de amniotas, entre eles répteis e sinapsídeas. Sinapsas. Antes de nós avançarmos, nós vamos falar um pouco mais da era paleozoica. Né? Então, 290 milhões de anos, né? Como eu falei, surgiu o Pangeia, surgimento de animais com partes minerais, aparecimento de animais com exoesqueleto. É aquele que ele sai, né? O inseto ele deixa esse exoesqueleto, então nessa época surgiu. Surgimento de micro-organismos filamentosos, diversificação da vida, aparecimento de peixes com mandíbulas e nadadeiras, surgimento de líquens e briófitas, formação de grandes geleiras, surgimento de aranhas e centopeias, aparecimento de insetos com asas, aparecimento de tetrápodes em águas rasas e o surgimento de grandes florestas. Então nessa época, com essa grande quantidade de oxigênio que havia, né, esse terreno mais pantanoso, surgiram insetos gigantes, era um mundo de gigantes. Né? Então nós tínhamos a meganeura, que ela possui tamanho, pensa como era nessa época, a gente tem uma noção, imagina uma libela do tamanho de uma águia voando, né? Que bicho horrendo, né? E os diplópodes, tem ali um que parece com um caramujinho e outro parece com uma lagosta, né? Esse caramujinho e essa lagosta, nessa época, eles tinham 2 metros de comprimento, então eram seres bem grandes. Ali tem inclusive nessa figura, nós vemos a proporção da meganeura e dos diplópodes em comparação com uma pessoa de estatura média, 1,60 m mais ou menos. O escorpião, né, nessa era, né, paleozoica, ele tinha o tamanho, então, de um lobo. Era uma coisa bem grande. Né? Então temos o escutossauro, na época permiana, a tradução é lagarto escudo, era um paleossauro coberto de armadura, né, que viveu entre 265 e 250 milhões de anos atrás. Ele habitava aquela região da Rússia, final do período permiano. O nome, né, se refere à grande placa de armadura espalhada pelo seu corpo. Era um grande réptil anapsídeo que, ao contrário da maioria dos répteis, ele se mantinha as pernas sobre o corpo para suportar seus patas, né? Para suportar seu grande peso. Então, o fóssil dele foi encontrado nas zonas da Assembleia Sokolki de formação Malokinecera, na Rússia europeia. Foi encontrado esse fóssil perto dos montes Urais. Ele tinha 2 metros de comprimento. O escutossauro, então, ele é herbívoro. Aí nós temos o predador, que é o gorgonopsídeo, né? 4 metros de comprimento da era paleozoica, da período permiano, 4 metros de comprimento, né? Ele é da subordem Therapsídeos, inclui dentro da classe Synapsidia, e o nome dele faz referência aos Gorgons da mitologia grega, trio de monstros fêmeas famosos pelo seu terrível poder. Quando eles surgiram, os pelicossauros já estavam em decadência. Os gorgonopsídeos chegaram a estar no topo da cadeia alimentar em relação a outros terapsídeos. Os gorgonopsídeos foram os primeiros animais a apresentar dentes, você sabe. Muitos cientistas então chegaram na teoria, né, que esses tetaropsídeos eram de sangue quente, diferentes dos ancestrais pelicossauros. Então está aí a espécie do gorgonopsídeo. Bichinho feinho também, né?
Vamos falar então da grande extinção do Permiano. Foi a grande extinção. Não foi o fim dos dinossauros, a grande extinção na pré-história. Foi a extinção do período Permiano, que é marcada pela maior extinção em massa registrada na história da Terra. Conhecida também, uma teoria como a Grande Agonia. Muito mais severa que a extinção que matou os dinossauros, ela eliminou cerca de 95% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres, gerando consequências devastadoras para a biodiversidade. A causa desse evento foi provavelmente uma combinação de fatores. O principal destes sendo as gigantes inundações de basalto que ocorreram na Sibéria, mais ou menos 250 milhões de anos, cobrindo mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Com lava, as erupções de basalto teriam liberado na atmosfera grandes quantidades de dióxido de carbono. Então criou aquela... ficou, né, tudo fechado para entrar o raio solar, né? Criou um grande... como se fosse um grande isofilme, né? E aquele raio solar criava uma grande estufa. De enormes quantidades de dióxido de carbono e metano aprisionados no fundo do oceano provocaram um mortal efeito estufa que teria aumentado a temperatura da Terra em aproximadamente 5 graus. Isso fez aumentar também a temperatura dos mares, né, alterando as correntes oceânicas e reduzindo a capacidade de dissolução do oxigênio na água. A falta de oxigênio acabou por sufocar grande parte da vida marinha. A maior parte dos braquiópodes, briozoários, foraminíferos, crionoides, ammonídeos e gastópodes, isso tudo desapareceu. Além deles, todas as espécies de peixes ancotódeos, trilópidas, blastoides, corais rugosos, corais tabulados, escorpiões marinhos, foi tudo extinto. E em terra, os grandes herbívoros foram os mais afetados. Restou menos de 1/3 das famílias de anfíbios, labrintotondes, sauropsídeos, terápsidas, até mesmo os insetos. Os insetos também experimentaram a sua primeira grande extinção em massa, né? Os grupos foi uma, né, como diz a Grande Agonia, foi uma desgraça total, né? Desgraceira total. Os grupos sobreviventes dos seres vivos sofreram drástica, né, perda drástica, redução drástica de espécie, tendo alguns escapado por pouco. Levariam 30 milhões de anos no período Triássico para que os ecossistemas terrestres se recuperassem. Depois disso, para que houvesse uma recuperação do ecossistema, demorou 30 milhões de anos, como a Terra, né? Nesse período, né, isso provocado, né, essa questão, desequilíbrio ambiental foi provocado pela própria natureza. E hoje o homem acaba provocando esse desequilíbrio ambiental. Esse foi o triste fim do período Permiano e também da Era Paleozoica. Mas, por um lado, esse desastre é oportunidade também, né, para que a vida evoluísse e outros animais importantes se desenvolvessem. A partir de então, começa a Era Mesozoica, que é a era dos grandões, né, dos dinossauros. Então, como nós estamos vendo, vamos falar da deriva continental. Então, o conceito de deriva continental é um movimento de grande proporção sobre o globo. Existe há muito tempo. A rigor, essa ideia nasceu com os primeiros mapas do Atlântico Sul, a mostrar os contornos da América do Sul e da África. Já em 1620, Francis Bacon, filósofo inglês, apontava o perfeito encaixe entre essas duas costas, como um quebra-cabeças, e aventava pela primeira vez a hipótese da união desse continente no passado. Ao final do século XIX, tinha um geólogo austríaco, Eduardo Suess, que encaixou algumas das peças do quebra-cabeça e postulou que o conjunto dos continentes meridionais atuais formava certa vez um único continente gigante chamado Terra de Gondwana, ou Gondwana. A teoria da deriva continental, propriamente dita, remonta aos inícios do século XX, tendo surgido a partir das ideias do alemão Alfred Wegener, em 1915, um acadêmico e explorador que se dedicava aos estudos meteorológicos, astrônomos, geofísicos e paleontólogos, entre outros. Wegener participou de inúmeras expedições para a gélida Groenlândia, onde fez importantes observações meteorológicas e geofísicas. De acordo com suas observações, todos os continentes podiam ter estado juntos no passado, como um grande quebra-cabeças, formando um único supercontinente, que ele denominou de Pangeia,
né, que do latim pan todo e geia terra, toda a terra. Posteriormente a Pangeia teria se fragmentado, dando origem aos continentes e oceanos que conhecemos hoje. Assim, com a publicação do seu livro A Origem dos Continentes e Oceanos em 1915, estava criada a teoria da deriva continental. Wegener enumerou 4 evidências para sua teoria: as evidências geomorfológicas, as evidências litológicas, evidências paleológicas e evidências glaciais. As geomorfológicas evidências. Wegener enumerou várias coincidências geomorfológicas entre os continentes, além do encaixe da linha da costa atuais de vários continentes, entre eles o encaixe da América do Sul com a África. A aproximação dos continentes do mapa permitiu-lhe verificar uma continuidade geológica ao nível de grandes estruturas da superfície terrestre, como as cadeias de montanhas ao nível da composição litológica. Por exemplo, para ele, a Serra do Cabo, uma cadeia de montanhas de orientação leste e oeste da África do Sul, seria a continuação da Serra de La Ventana, com a mesma orientação na Argentina, ou ainda o Planalto da Costa do Marfim na África tem continuidade no Brasil. Encaixa bem certinho ali naquela ponta do Nordeste, lá onde tem o Rio Grande do Norte. Entre as evidências mais impressionantes que Wegener apresentou, estava dos fósseis na evidência paleontológica, né? Principalmente de plantas representativas de gimnospermas e samambaias extintas, conhecidas coletivamente como a flora de Glossopteris, na África e no Brasil, e também na Austrália, Índia e Antártica, entre outros lugares. Outro indício foi de fósseis idênticos encontrados apenas na África e na América do Sul, e de um réptil de 300 milhões de anos, sugerindo que os dois continentes estavam juntos naquele tempo. Os animais e as plantas de diferentes continentes mostraram similaridade na evolução até o tempo postulado para a fragmentação. Após isso, seguiram caminhos evolutivos divergentes, presumivelmente devido ao isolamento e às mudanças ambientais das massas continentais em separação. Daí temos as evidências glaciais para provar, né, a deriva dos continentes. Wegener também baseou-se em evidências paleoclimáticas, como aquelas que comprovam um importante e extenso evento da glaciação no sul e sudeste do Brasil, sul da África, Índia, Austrália e Antártica. Aproximadamente 300 milhões de anos em todos esses lugares. Em todos esses lugares, estrias impressas nas rochas dessa época indicam a direção do movimento das antigas geleiras. Em cada uma das 4 edições do seu livro, Wegener acrescentou e redefiniu as evidências que para ele já seriam provas convincentes da teoria da deriva continental. Entretanto, ele nunca conseguiu responder adequadamente às questões fundamentais dos seus críticos, como por exemplo, que forças seriam capazes de mover os imensos blocos continentais. Embora Wegener estivesse correto em afirmar que os continentes tinham se afastado por deriva, sua hipótese acerca de quão rápido eles se moviam e quais forças os empurravam na superfície terrestre mostrou-se errôneo, o que reduziu sua credibilidade entre os cientistas. Com isso, suas evidências não convenceram os céticos, os quais mantiveram que a deriva continental era fisicamente impossível. Nessa época, né, eles não tinham a ideia, né, mas se chegou a esse raciocínio que os continentes eles se juntaram e depois se afastaram. Eles acharam que era sempre assim. Ninguém havia proposto ainda uma força motora plausível que pudesse ter fragmentado a Pangeia e separado os continentes. Wegener, por exemplo, pensava que os continentes flutuavam como barcos sobre a costa oceânica, sólida, arrastada pela força das marés, do Sol e da Lua. Após cerca de uma década de rigoroso debate, os físicos convenceram os geólogos de que as camadas externas da Terra eram mais rígidas para que a deriva continental ocorresse, o que fez com que as ideias de Wegener caíssem em descrédito, exceto entre uns poucos geólogos na época, na África do Sul e na Austrália. Esses ainda apoiaram Wegener, os outros caíram de pau em cima. A ruptura veio quando os cientistas deram conta de que a convenção do manto da Terra poderia empurrar e puxar os continentes à parte, formando uma nova crosta oceânica por meio do processo de expansão do assoalho oceânico.
Em 1928, o geólogo britânico Arthur Holmes, não é o Sherlock Holmes, é o Arthur Holmes, esteve perto de expressar as noções modernas de deriva continental e de expansão do assoalho oceânico, quando propôs que correntes de convecção arrastaram as duas metades do continente original à parte, com consequente formação de montanhas de borda onde as correntes estão descendo, desenvolvimento de abertura onde as correntes estão ascendendo. Começava aí então a descoberta da tectônica de placas e da teoria da deriva continental. Verne morreu, infelizmente ele morreu sem saber que a sua teoria tinha sido aprovada, mas é uma teoria válida. Então saímos e entramos no mundo Triássico. Ali nós vimos os mapas das derivas continentais pelos períodos, e aqui nós estamos no Triássico. O período da Era Mesozoica, o primeiro período é o Triássico, que sucede o período Permiano na Era Paleozoica, e procede o Jurássico de sua era, estende-se de 250 a mais ou menos 200 milhões de anos atrás. É dividido em três épocas: a Triássica Inferior, que é dividida em Duana e Olequiana, a Triássica Média, nas idades Anicínia e Ladiana, e a Triássica Superior, nas camadas Noriana e Retiana, da mais antiga para a mais recente. Não vamos aprofundar nisso, nós só vamos dar um conceito, né? O Triássico foi nomeado em 1834 por Frederick von Albert, em relação a três camadas distintas de rochas, as trias encontradas ao longo da Alemanha e noroeste da Europa. Arenitos vermelhos cobertos por calcário marinho, seguido por evapólitos e arenitos continentais. O clima global no Triássico era predominantemente quente e seco. O Pangeia, o vasto supercontinente, né, descoberto pelo cientista Verne, formado ainda no Permiano, atravessava o Equador e estendia-se em direção a ambos os polos. Áreas costeiras eram regadas por chuvas sazonais, mas o amplo e isolado interior do continente permanecia mais árido, com a incidência de desertos. As regiões polares eram úmidas e temperaturas livres de gelo, fornecendo condições adequadas ao desenvolvimento de florestas e animais vertebrados, incluindo répteis. No final do período, a expansão do fundo oceânico no Oceano de Tétris levou à iniciação da ruptura da Pangeia em uma porção norte e uma sul, Laurásia e Devon. Tanto o começo quanto o fim do Triássico são marcados por grandes extinções em massa. A extinção do Permiano-Triássico havia deixado a biosfera terrestre seriamente comprometida. 90% das espécies haviam se extinguido, tendo sido necessário 30 milhões de anos para que se desenvolvesse novamente comunidades com teias alimentares complexas. Os anfíbios, temnospôndilos, estavam entre os grupos sobreviventes e dominavam o ecossistema de água doce. Os lisanfíbios cilados, que incluem os sapos, as salamandras, aparecem imediatamente no Triássico. Outros grupos modernos, cujos ancestrais aparecem pela primeira vez no Triássico Médio Superior, incluem as tartarugas, serpentes e lagartas. Entre os artrópodes, havia aranhas, escorpiões, milíades, centípedes e os primeiros gafanhotos. As terápsidas, que são os grupos de sináptas que já haviam prosperado desde o Permiano, né? E répteis arcossauros eram os principais vertebrados terrestres durante esse período, enquanto as plantas com sementes, conhecidas como gimnospermas, dominavam a flora. Essas incluíam as velhas cicadófitas, gingófitas, coníferas e as novas benetitales. Além das gimnospermas, cresciam também licófitas, samambaias e cavalinhas. Tinha bastante samambaia pelo visto. Nas águas mais rasas do Oceano de Tétris, novos tipos de coral formavam pequenos trechos de recife, pequenos, e não esses recifes como nós conhecemos atualmente. Durante o Triássico Médio Superior, os peixes não eram muito diversos, o que indica que restavam poucas famílias. Poliquetas, serpulídeos surgiram, os extintos moluscos microconchídeos eram abundantes. Os amonites se recuperavam, diversificando-se a partir de uma única linhagem que sobrevivera, a extinção permiana. No final do Triássico, alguns evoluíram formas de conchas bem diferentes. Vários grupos de répteis voltaram para a água: telatossauros, placodontes, notossauros, pachypelossauros e os primeiros plesiosauros e ictossauros. Esses últimos eram grandes e eficientes predadores que dominavam os mares. Parecia um golfinho, pessoal.
Entre os terapsidas destacaram-se os Kenemiloformes, os únicos dictonodontes que continuaram a se diversificar durante o Triássico, e as Sinodontes, um dos grupos mais diferentes de terácidas, né? Aí havia um grupo de animais entroncados, do tamanho de porcos ou bois, que foram os herbívoros mais abundantes ao redor do mundo até o final do Triássico Médio. No início do Triássico Superior, porém, esses foram superados pelos Sinodontes, Travessodontes e répteis rincossauros. Nessa mesma época, alguns sinodontes mais avançados deram origem aos mamaliformes, os parentes mais próximos dos mamíferos, sendo a maioria composta por pequenas criaturas insetívoras noturnas. Os arcossauros progressivamente destronaram os terápsidas, produzindo os primeiros vertebrados capazes de voar, os pterossauros. Os primeiros crocodiloformes é uma variedade de répteis distintamente relacionados aos crocodilos. No Triássico Médio apareceu um grupo especializado de arcossauros chamado de dinossauros, em um ambiente dominado por vários tipos de arcossauros e terácidas. Os primeiros dinossauros eram criaturas pequenas, bípedes e ágeis. Os mais antigos que se conhecem são os sul-americanos Eoraptor, né, que tinha no Brasil também, e Starcosaurus. Esses dois também foram achados fósseis no Brasil. Mas não tardou até aparecerem os primeiros sauropodomorfos, herbívoros de pescoço alongado, os terápodes, os dinossauros carnívoros. E o Estauricossauro que eu falei viveu no Brasil há 233 milhões de anos, que é um dos mais antigos dinossauros do mundo. Os dinossauros, porém, não assumiram sua posição de destaque até o Jurássico. O que permitiu seu triunfo foi o desaparecimento de vários outros grupos importantes de arcossauros e uma série de extinção no final do tempo. Muitos dos grandes anfíbios, grupos de pequenos répteis e sináptidas, a exceção daqueles mais próximos do mamífero, também desapareceram. A extinção do Triássico e Jurássico, embora não tão devastadora como a anterior, foi particularmente severa nos oceanos. 22% das famílias e 34% dos gêneros marinhos foram extintos. Desapareceram os canodontes, cordados pareciam com enguias. Existentes desde o Cambriano, muitos dos répteis marinhos, exceto pleossauros e ictossauros, e metade dos gêneros de invertebrados marinhos. Alguns grupos foram com poucas espécies restantes, braquiopódios, moluscos, gaspódios e bivalvos, foram severamente afetados. Ainda não se tem certeza sobre as causas do evento que dizimou 35% das espécies animais, mas sabe-se que ele foi acompanhado por grandes erupções vulcânicas na região central do Atlântico Norte, quando a Pangeia começou a romper-se. A liberação de gases pode ter acidificado as águas dos oceanos e causado mudanças climáticas que afetaram seriamente muitas formas de vida. Essas perdas deixaram uma fauna terrestre composta principalmente por crocodiloformes, dinossauros mamaliformes, pterossauros e tartarugas. As primeiras linhagens de dinossauros diversificaram nesse contexto, ocupando os nichos ecológicos que agora estavam vagos. A verdadeira era dos dinossauros, portanto, começa a partir do próximo, que é o período Jurássico. Então vamos falar do famoso Tiranossauro Rex, que em grego, lagarto, tirano, rei. É a espécie Tiranossauro Rex, carnívoro, 4 metros, 12 metros de comprimento, pesava 9 toneladas e vivia, dominava toda a América do Norte. Então ele é um dos grandes carnívoros e o mais famoso pelo filme, no cinema é o Tiranossauro Rex, no Jurassic Park. Tem uma característica que foi descoberto, que é um duto perto do cérebro dele, onde resfriava o grande cérebro que ele tinha. Ele é o parente mais próximo do Tiranossauro Rex, então é a galinha. Aí nós temos o Brachiosauro, que é o lagarto-braço, espécie Brachiosaurus altithorax, herbívoro, 12 metros de comprimento, 23 metros, pesava 80 toneladas. Pensa na quantidade de folhas e raízes que esse camarada tinha que comer para se manter. Se só o peso dele era 80 toneladas. Aí nós temos o Velociraptor mongoliensis, carnívoro, 50 centímetros de altura e 2 metros, pesava 15 quilos e ele dominava toda essa continente
ali da China. E o Velociraptor, ao contrário do cinema, ele tinha penas. Aí nós temos também o Argentinossauro, que é o lagarto da Argentina. É o maior, né? O maior em peso, o Argentinosaurus uiculensis. Herbívoro, 21 metros, 45 metros, 100 toneladas. E andava em toda a planície da América Sul. Pensa a quantidade, né, que ele tinha que ingerir de folhas, de toda a alimentação dele, as toneladas que ele tinha que ingerir por dia. Devia devastar uma área bem grande. Aí nós temos o Brontossauro, que é o lagarto trovão. Brontosaurus excelsus, herbívoro, 4,5 metros de comprimento, 22 metros de comprimento, 4,5 metros de altura, 40 toneladas. Também devia devastar diversas áreas para poder se alimentar. E daí não era só um indivíduo, eram centenas, milhares, né? Norte. Aí nós vamos para a família Pterodáctilo, que tradução do grego é dedo alado. Espécie Pterodactylus anticus, carnívoro, 1,30 m até 2 kg. Pensa ele em todo o globo passando, sendo um predador bem ativo, né? Todo mundo pensa que o Tiranossauro Rex é o grande, né, carnívoro, o grande predador, mas não. O cara da época, né, dessa era o Espinossauro, o grande, né, predador da era Mesozoica. Lagarto espinho, Spinosaurus aegyptiacus, que é a espécie, é um carnívoro de 5 metros, comprimento de 15 metros e pesava 7 toneladas e meio. Vivia no norte da Europa. Agora vamos para os oceanos. Tinha também a fauna marinha, né? Tínhamos o Tilossauro, que é o lagarto com protuberância. Esse cara era grande. Mosasauridio tilossauro, da espécie orbital carnívoro, altura 5 metros, 14 metros de comprimento, pesava 7 toneladas e ele vivia na América do Norte, predando em todos os oceanos do Norte. Aí um cara um pouco mais antigo que é o Mastodontossauro, lagarto com dentes, espécie Mastodontosaurus, orbital carnívoro e altura de 1 metro. Comprimento 6 metros, pesava 1 tonelada, grandinho também na altura. Vou falar um pouco mais, então, como eu estava falando, parei para mostrar, continuei para mostrar os dinossauros, né? O Jurássico, então, ele é compreendido entre 201 e 145 milhões de anos atrás. O segundo período da era Mesozoica começa imediatamente o Triássico, né? E antecede o Cretáceo. É dividido em 3 épocas: Jurássico inferior, as idades Entangiana, Sinemuriana, Pilembaquiana e Toarciana. Jurássica média, que é dividida em Aeleliana, Bejociana, Batoniana e Caloviana. E Jurássica superior. Jurássica superior, Oxfordiana, Carmediana e Titoriana. Seu nome, então, como o outro Triássico, né, das trilhas, né? O Jurássico da Cordilheira do Jura, ao norte dos Alpes europeus, onde rochas calcárias desse período foram identificadas pela primeira vez. Estratos rochosos depositados durante o Jurássico produziam reservas de ouro, calcário, carvão, petróleo e outros resíduos minerais. Então, o ouro, carvão e petróleo vêm do período Jurássico. No início do Jurássico, a Pangeia estava começando a fraturar-se em 2 massas terrestres, Laurásia, ao norte, como a gente viu, e Gondwana ao sul. Gondwana, né, ao sul. Movimento que se intensificou no decorrer do período e culminou com sua separação. Completa no Jurássico Médio, um relativamente estreito oceano Atlântico Central. Abria-se entre a América do Norte e o Noroeste da África. As mudanças geográficas criaram novas linhas costeiras. Alteraram o clima continente de seco e quente para úmido e subtropical. E substituiu muitas das áreas desérticas do Triássico por florestas tropicais, exuberantes. Grandes partes do oeste da Europa encontraram-se cobertas por mares tropicais rasos e, como no Triássico, ainda não existiam calotes poéticos. Foi um tempo de relativa prosperidade, né? O começo do Jurássico foi marcado por uma nova transição de faunas. Após a extinção Triássico-Jurássica, os arcossauros, dinossomorfos, crocodilomorfos, que eram abundantes no período anterior, perderam espaço para o único grupo, os dinossauros, para a época de ouro, né?
a época dourada dos dinossauros. Os crocodilomorfos fizeram sua passagem de um modo da vida terrestre para a aquática. Nos mares destacavam-se os telossaurídeos e os metroínquios. Várias tartarugas podiam ser encontradas em rios e lagos de água doce. Apareceram os primeiros lagartos, salamandras, cecílias e mamíferos térios, que não põem ovos. Esses últimos, ainda criaturas muito pequenas e com dietas provavelmente onívoras ou insetívoras, nos céus reinavam os pterossauros, como nós vimos, né? Répteis alados que ocupavam o lugar das aves. Os invertebrados terrestres mais abundantes eram os insetos, como libélulas, donzelinhas, besouros, moscas, formigas e vespas, como a água. Plantas de gimnospermas eram relativamente diversas durante o Jurássico, ainda predominando as cicadófitas e as coníferas, que constituíam a maior parte da vegetação de grande porte, né? Já incluindo as araucárias. As araucárias então são dessa época, do Jurássico. Como ainda não existiam plantas com flores, a presença de insetos, que hoje depende da polinização, sugere que esses eram originalmente adaptados a outras estratégias de alimentação. Então não era só polinização. Nos oceanos, especialmente os rasos e recém-formados mares interiores, abundavam formas de vida variadas. Peixes cartilaginosos e ósseos eram bem comuns. Os teleósteos começaram a adquirir uma aparência moderna, desenvolveram vértebras ossidificadas e mudanças em sua estrutura, barbatanas e cauda. O maior peixe ósseo de todos os tempos, o Leidvício, vivia no Jurássico e atingiu 16 metros de comprimento. No topo da cadeia alimentar marinha havia tubarões, grandes crocodilos e répteis, como o plesiosauro, que estão entre os maiores répteis carnívoros que já existiam, os ictiossauros, esses últimos em seu ápice de diversidade. Muitos novos grupos de invertebrados marinhos apareceram no início do Jurássico. Os primeiros poliquetas sabelídeos, vermes com certas existentes até hoje. Em meados do período, recifes cresciam em águas quentes, constituído por esponjas silicosas, policletas, estomatólitos e corais, com destaque para corais esclectíneos. Associados a eles vive uma variedade de outros animais, como quinoderme, que são os lírios do mar, né? Ouriço do mar, estrela do mar, animais de corpo mole com conchas, biosáurios, que são invertebrados coloniais, e crustáceos, os primeiros caranguejos e as primeiras lagostas. Os moluscos estavam nos invertebrados mais diversificados e relevantes. Os amonites, que caracterizam o Jurássico, se multiplicaram e até atingiram proporções maiores. A radiação evolutiva dos belemnites, moluscos cefalópodes, parecidos com lulas, contribuíram para a reconstrução dos ecossistemas marinhos. Outros moluscos comuns incluíam gastrópodes, caramujos, bivalves, como as vieiras e as ostras, que ocuparam vários nichos diferentes. No fim do Jurássico surgiram os bivalves rudistas, construtores de recifes que dominavam os mares mesozoicos. Sem a competição de outros arcossauros, os dinossauros puderam se desenvolver plenamente, aumentando em variedade, número e tamanho. Eles se dividiram em duas linhagens principais: os saurísquios, quadris de lagarto, e ornitísquios, quadris de aves. Os saurísquios, que incluem tanto animais herbívoros quanto carnívoros, são os dinossauros mais antigos. Entre os sauropomorfos, saurísquios herbívoros de pescoço alongado, os saurópodes, começam a evoluir em forma cada vez maior, talvez para diminuir o risco de predação. Em meados do Jurássico havia dinossauros pescoçudos gigantes, alguns chegavam a 30 metros, vagando pelos bosques de todo o mundo e se alimentando de samambaias, cicadófitas, benitiales e coníferas. Os dinossauros ornitísquios, que despontaram como pequenas criaturas herbívoras no Jurássico Inferior, tinham menos destaque, mas também desempenhavam papéis importantes nesse ecossistema, entre eles ornitópodes e os primeiros dinossauros com blindagem. A pressão intensa exercida por dinossauros predadores fez com que muitos desenvolvessem placas ósseas, espinhos e armaduras para se protegerem, como os stegossauros. Chegava a ser um momento de maior pluralidade no Jurássico Superior. Seguindo a mudança de tamanho de muitos herbívoros, as suas inovações em meio de defesa, os dinossauros saurísquos carnívoros, chamados tetrápodes, nosso Tiranossauro Rex, né, também passaram a crescer. No Jurássico Médio, os tetrápodes
ceratossauros como ceratossauros ainda não tenham se extinguido. Começa a perder espaço para formas mais avançadas como megalosaurídeos, megalossauros, torvossauros, por exemplo, carnossauros e celossauros, que predavam animais grandes e pequenos. Os celossauros, uma linhagem bastante diversa dos terápodes, surgiram por volta dessa mesma época e já haviam se diferenciado em outras variedades antes do fim do período. No Jurássico Superior evoluíram a partir de pequenos celossauros especializados. Os primeiros aviales, os dinossauros que aprenderam a voar, que mais tarde dariam outras aves. Após um pico de diversidade abundante e tamanho corporal, os saurópodes tiveram um declínio no final do Jurássico, que parece ter correspondido com o declínio das grandes plantas gimnospermas das quais se alimentavam. Saurópodes brachiosaurídeos, camarassaurídeos e diplococídeos, antes dispersos, amplamente tiveram sua distribuição geográfica reduzida. Stegossauros também sofreram com a decadência das cicadófitas. Na transição do Jurássico para o Cretáceo, as angiospermas, plantas com flores, se desenvolveram, causando mudanças ambientais que precipitariam a evolução de novos tipos herbívoros no último período da Era Mesozoica, o Cretáceo. E aqui então nós vamos passar para a Era Mesozoica. Nós vamos ver também a questão da flora, né, que era bem diversificada. Aí então os que estão em azul, que são tipo a cicadácea, né, flores do Cretáceo que existem até hoje, né? E nós temos plantas como a clorodotaida, né, que são extintas. Então as em amarelo existem até hoje. E as nessa cor mais rosada, elas já estão extintas, né? Nós também temos dinossauros no Brasil. Alguns, vou falar de alguns, né? O Abidossauros, que é um Cretáceo carnívoro, período Cretáceo, né? Ele é um dos maiores predadores do Brasil, também foi encontrado na Argentina, tinha 5 metros de altura e 9 de comprimento, e pesava de 5 a 7 toneladas, parecido com o Tiranossauro Rex, né? O Abilossauro era tanto carniceiro quanto caçador. Ele foi achado no Brasil a primeira vez na cidade de Marília. Aí tinha os herbívoros menores, né? O Amazonsauro, que é um Cretáceo herbívoro também. O Arratasaurus, que é a espécie brasiliense é considerada nome dúbio, né? O Antarctossauro, o maior dinossauro brasileiro. Então, o Australoposeidon, do período Cretáceo, é o maior herbívoro brasileiro. Aí nós temos uma das espécies, né? Buriolestes, que é considerado atualmente o sauropodomorfo mais basal, juntamente com outras espécies de formação Santa Maria, é um dos dinossauros mais antigos do mundo. E tinha um Baurutitã. Baurutitã é um herbívoro saurópode que media de 13 a 14 metros e pesava 9 toneladas. Era bem grandinho também. E um bônus, né, um plus. O último dinossauro descoberto, né, recentemente, né, em maio agora de 2020, foi o Mesossauro, na cidade de Rio Negrinho, Santa Catarina, no Rio Negro, né? Então, o primeiro fóssil de dinossauro descoberto no Brasil, eles foram descobertos em 1897, eram pegadas, né, fossilizadas no estado da Paraíba. A espécie então é Brasilosaurus brasiliense, o hábito alimentar é carnívoro, tinha 1 metro de comprimento, 50 de altura, eu botei mais 50 centímetros de altura, 1 metro de comprimento, pesava 1,5 kg e vivia na América do Sul. E ali está a foto, então, que os paleontólogos aqui de Santa Catarina, a foto então do fóssil que eles identificaram, né? É uma felicidade ter esse fóssil localizado, né, nessa região do estado. Então o Cretáceo, né, na Era Mesozoica, que ele teve um período de 80 milhões de anos, ele teve a grande extinção dos dinossauros, né? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do período Cretáceo, então. É o último período da Era Mesozoica, compreendido de 145 a 66 milhões de anos, 80 milhões de anos então, né? Ele sucedeu o Jurássico e
precede o período paleógeno da era quinozoica. Divide-se em Cretáceo inferior, nas eras Berisiana, Valengiana, Altereviana, Barremiana, Ptiniana e Albânia. E o superior, Cenomiana, Turoniana, Coniaciana, Santoniana, Campiniana e Maastrichtiana. É curioso notar que o Cretáceo estende-se por 80 milhões de anos, né? E é mais longo de todos da era atual. Definido pela primeira vez pelo geólogo belga Jan Romulus Daule, em 1822, o nome Cretáceo vem do latim Creta, que significa greda. Criou o giz, rocha sedimentar comum em estratos rochosos da Europa. Tem muito giz na Europa Ocidental, né? Que datam desse período. O carbonato de cálcio que compõe o giz foi depositado por escamas de Coccolithophorus, algas marinhas unicelulares que prosperavam nos mares cretáceos. A tendência de resfriamento do final do Jurássico continuou durante os primeiros 5 milhões de anos do Cretáceo, na Idade Beraciniana, quando os trópicos tornaram-se mais úmidos do que no Triássico e no Jurássico. Mas logo as temperaturas subiam novamente e mantinham-se até o final do período, possivelmente devido à intensa atividade vulcânica que produziu grandes quantidades de óxido de carbono. As regiões polares, em vez de gelo, eram cobertas por florestas. Apesar da Gondwana ainda estar constituída no início do Cretáceo, ela logo se dividiu. A América do Sul, Antártica e Austrália divergiram-se da África, formando o Atlântico Sul e o Oceano Índico. Dessa forma, a Pangeia completou sua fragmentação e a formação dos continentes atuais. Embora suas posições fossem substancialmente diferentes, conforme o Oceano Atlântico se alargava, a América do Norte era empurrada para o oeste, e várias cadeias montanhosas formavam-se em sua margem ocidental. O crescimento das dorsais oceânicas deslocou-se a água nas bacias e fez subir o nível dos oceanos, inundando grandes áreas continentais com mares quentes e relativamente rasos. Durante boa parte do Cretáceo, o nível do mar foi mais alto em toda a história do planeta. Ele estava de 100 a 200 metros mais alto que hoje, no Cretáceo inferior, e 200 a 250 metros mais alto que o Cretáceo superior. Na metade do período, as águas cobriam a região central do continente norte-americano, criando o extenso e raso mar interior ocidental. Diferenças de temperatura menores entre as partes do globo significaram a formação de ventos mais fracos, os quais, porém, são os responsáveis por impulsionar as correntes oceânicas. Com uma circulação menor das águas, os oceanos passavam por frequentes períodos de baixa oxigenação, revelados hoje pela formação de fóliolo negro. A estagnação das correntes profundas em meados do Cretáceo causou condições anóxicas por aproximadamente 30 milhões de anos, e a matéria orgânica sedimentada deixou de ser decomposta. Com o tempo, ela se transformou em mais da metade das reservas atuais de petróleo, localizado principalmente onde hoje localiza-se o Golfo Pérsico e o México. Nenhuma grande extinção ou explosão de diversidade separa o Cretáceo do Jurássico. Nos mares prosperam foraminíferos, que são as conchas, né? Algas coccolithoforas e equinodermos, como ouriços do mar, estrelas do mar, menos abundantes, mas igualmente importantes. Organismos unicelulares incluíam algas diatomáceas, radiolários e dinoflagelados, que faziam parte do plâncton. Entre os moluscos, amonídeos como baculites desenvolviam-se ao lado dos rudistas, importantes construtores de recife no oceano de Tétis. Destacavam-se também os bivalves e inoceramídeos, distribuição global, arraias, tubarões modernos, peixes teósteos, tornam-se comuns, mas os grandes répteis marinhos ainda dominavam. Enquanto os plesiosauros sobreviveram durante todo o período, os ictiossauros viveram somente até metade do Cretáceo. Extintos pelo evento anóxico do Cenomiano-Turnoniano, nessa época também desapareceram os últimos anfíbios ternopôndilos que haviam surgido na era carbonífera. E os sinodontes não mamamiliformes. No Cretáceo superior apareceram os mosassauros, que se transformaram nos predadores marinhos dominantes do final do período. Os mamíferos eram geralmente de pequeno porte, mas componentes relevantes da fauna. Os eutriconodontes eram comuns no Cretáceo inferior,
Entretanto, na época seguinte, perderam espaço para os diolostoides, multiberculados e térios. O grupo dos térios já havia se dividido no final do Jurássico, dando origem ao metatério, parente distante dos marsupiais, e o eutérios, parente distante dos placentários, os quais começavam a se diversificar bastante. Havia mamíferos terrestres e semiaquáticos, carnívoros e herbívoros. O registro fóssil demonstra uma alta diversidade de petossauros durante o Cretáceo inferior, embora eles devem ter continuado prósperos na época subsequente. Alguns dos maiores animais voadores de todos os tempos viveram no Cretáceo superior, como os talassodromídeos, os pteranodontídeos e os asdarquídeos. Às vezes a língua enrola. Os insetos se diversificaram, destacando seus cupins, lepidópteros, aparentados à borboleta mariposa, e as primeiras formigas e abelhas, quer dizer. Em um bom exemplo de coevolução, as abelhas como agentes polinizadores auxiliaram na evolução das plantas como flores, as angiospermas, que surgiram no período do Cretáceo, mas não foram predominantes até a idade campaniana. Entre elas estavam as primeiras gramíneas, que se difundiram no final do período. As gimnospermas, plantas com sementes nuas, continuavam bem estabelecidas, incluindo as araucárias e as outras coníferas. No fim do Cretáceo, as benitales extinguirem-se na maior parte dos locais em que cresciam. Em terra, os maiores criaturas dos répteis, arcossauros, especialmente dinossauros, que estavam em seu estágio mais diverso. Mais da metade das espécies conhecidas viveram nesse período. Até meados do Cretáceo, os terópodes, carcharodontosaurídeos e os espinosaurídeos foram os maiores predadores terrestres, presentes na maioria dos continentes. Depois de então, foram substituídos pelos abeliosaurídeos na América do Sul, África, Índia e Madagascar, e os tiranosaurídeos na América do Norte, Europa e Ásia. Os terópodes, celossauros, produziram, além de tiranosaurídeos, uma grande variedade de dinossauros, com penas que incluíam os ornitominossauros, parecidos com avestruzes, pterinossauros herbívoros com longas garras nas mãos, oviraptorossauros, dromeosaurídeos, popularmente conhecidos como raptors, e várias formas de dinossauros voadores, os aviales. Como esses últimos são chamados, se diversificaram significativamente, dando origem aos omnivoropterídeos, confucifortiniformes, enantinoides, esperominites e as primeiras aves verdadeiras. Os saurópodes eram representados pelos titanossauros, que incluíam os maiores animais terrestres que já existiram, com até dezenas de toneladas. No final do Cretáceo inferior, esse aqui é o argentinossauro, os estegossauros cederam espaço aos anquilossauros, que produziam os dinossauros blindados mais avançados. Os ornitópodes atingiram seu ápice no Cretáceo superior com o grupo de adossaurídeos, ou dinossauros com bico de pato. Também nessa época surgiram os paquicefalossauros, dinossauros de cabeça espessa, e a família mais avançada dos ceratopsídeos, ou ceratopsídeos, grandes herbívoros com chifres e folhos ósseos atrás do crânio. Na idade Masctiana, iniciou-se um declínio progressivo da biodiversidade, que culminaram no evento da extinção do Cretáceo. Há 66 milhões de anos, o estupim para essa extinção em massa possivelmente foi a colisão de um corpo celeste de grandes proporções contra o planeta, onde hoje é o Golfo México. Mas também é possível que fatores ambientais já estivessem transformando o ecossistema há algum tempo. A queda desse corpo celeste teria levado a uma catástrofe global, onde ondas de choque causaram terremotos, maremotos e erupções vulcânicas. Cinza e poeira acumularam-se na atmosfera por meses ou até anos, bloqueando os raios solares e inibindo a fotossíntese. Grande parte dos organismos que dependem desse processo para sobreviver, como as plantas e o fitoplâncton, morreram e, consequentemente, afetaram toda a cadeia alimentar, os animais herbívoros e os carnívoros que se alimentavam destes. Vários grupos foram exterminados, incluindo muitos invertebrados marinhos e quase todos os grandes vertebrados pterossauros, plesiosauros, mosassauros, todos os dinossauros não avianos e muitos dos avianos também. Entre os moluscos distinguem os ammonites, belemnites, rudistas e inoceramídeos. Cerca de 13% dos gêneros
foraminíferos, planctonídeos, cocolophomoros sobreviveram. O grupo moderno dos corais eclacnídeos foi reduzido a 1/5 do seu gênero. Alguns dos animais que restaram foram os crocodilianos, as tartarugas, os lagartos, os anfíbios e os mamíferos. Os únicos dinossauros que sobreviveram foram as aves, especialmente aquelas dos continentes do sul. Elas então migraram para outras partes do mundo enquanto se diversificavam. Ao todo, estima-se 75% ou mais das espécies que habitavam o planeta desapareceram. A biodiversidade do planeta exigiu um tempo considerável para se recuperar, novamente, né? Apesar da provável abundância de nichos ecológicos vagos, novamente essa foi uma oportunidade evolutiva para que novos grupos proliferassem, os mamíferos em particular. Assim, entramos na era Quenozoica, que se estende até hoje, a grande era dos mamíferos. Então, você gostou desse vídeo? Agora eu fiz em forma de slides, né, para dar uma diversificada. Então, eu gostaria de saber a sua opinião e deixe o like nos comentários. Para mim é muito importante, né? E, se possível, se gostou, deixe sua opinião, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal. No final, como no primeiro vídeo, eu vou deixar um link com as perguntas, né? E vou testar o seu conhecimento sobre a era paleozoica, né? E sobre a era mesozoica. Muito obrigado pela sua atenção. Isso vai ser muito importante para o meu estágio na licenciatura em Geografia.